O poder está nas crenças, fala. Quem manda na nossa vida, quem é? E só dar um exemplo sobre crenças, para vocês entenderem a amplitude, a vastidão que as crenças significam. Quando eu falo de casamento, não existe uma crença sobre casamento, existe um sistema de crenças sobre casamento. Por exemplo, eu sou uma mulher, tá? Isso é bem típico. Homens não prestam. Aqui é um casamento sofrido, aqui é um casamento feliz. Homens não prestam. E é uma crença. Para onde é que minhas crenças estão me puxando? Está entendendo? E aí vamos pegar finanças, que é mais fácil. Olha só, dinheiro é sujo, aqui é ruim. Eu creio que dinheiro é sujo. As crenças estão me puxando para onde? Só que dinheiro é necessário. Aí vamos lá, pessoas ricas são más. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu vou querer ser rico se pessoas ricas são más? Quando o dinheiro vem, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma crença que dinheiro é sujo. Eu tenho uma crença que quem tem dinheiro não vai para o reino dos céus. Eu tenho uma crença que dinheiro traz sofrimento. E eu tenho uma crença que pessoas boas, que pessoas ricas são más, egoístas, cruéis. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou querer ter dinheiro? Inconscientemente, aí com uma série de atos inconscientes, sem entender o porquê, eu vou me afastar do dinheiro e vou caminhar para a pobreza. Mas só que aí do outro lado eu sou trabalhador, eu sou aguerrido, eu sou determinado e me puxa para o outro lado. A pergunta é: quem vai vencer? As minhas crenças de identidade aguerrido, determinado, comprometido, as crenças que dinheiro é sujo. Quem está entendendo esse jogo? Quem está entendendo por que nós flutuamos tanto entre resultados? Quem está entendendo isso? Então, eu vejo pessoas falando: você tem crença. Nós não temos crença, nós temos um sistema de crenças. Quem está entendendo? Deixa eu falar para mostrar a profundidade disso. Falar. Riqueza. Riqueza monetária, ela está ligada a 3 macrocrenças. Uma crença de fazer dinheiro, isso está ligado à capacidade, fazer dinheiro. Fala, crença de fazer dinheiro. Mas tem uma crença ligada também, a crença de fazer dinheiro está mais ligada à crença de capacidade, que eu falei ainda há pouco. Mas tem uma crença de ter dinheiro. Ter dinheiro. A crença de ter dinheiro está ligada a quê? Está ligada à crença de identidade, mais ligada. E aí tem a terceira crença, que é a crença de multiplicar dinheiro. Ela está mais ligada a quê? A merecimento. Imagina, eu nem trabalho e estou ganhando dinheiro. Quero ser muito merecimento, quero não trabalhar e estar ganhando dinheiro. Capacidade está ligada à sua capacidade. A crença de fazer dinheiro é a sua capacidade. Ter dinheiro está ligado à crença de identidade. Então, cara, é complexo demais. Por que as pessoas têm essa mudança tão forte pós-método CIS? Porque nos bastidores do que eu estou trabalhando, eu trabalho a reprogramação da crença de identidade, capacidade e o quê? E merecimento. Muito forte. As pessoas que não são técnicas não percebem, mas com muita força eu estou trabalhando. Reprogramando identidade, capacidade e merecimento. Quem é que manda? Está lá. Qual é o duto que tem acesso ao mundo? Qual é o único duto, o único ambiente que tem acesso ao mundo? Quem manda? Fala, só as crenças. Quem manda são as crenças. Agora tem 2 coisas muito importantes para os meus resultados. É onde eu quero chegar. As narrativas e a inteligência emocional. Elas andam sempre juntas. Não tem como você desconectar, dissociar, dicotomizar elas. Olha só. As narrativas possuem o poder de alterar as crenças a cada vez que são proferidas de forma verbal ou mental. E elas refletem nas crenças horas e horas depois. Ui, Paulo, me explica. Me explica. Tudo que eu... Vamos lá, vocês lembram? Tudo que eu... Verbal e não... Produz uma maneira de... O que é pensamento? Uma imagem fotográfica
mental, ou um diálogo interno. Quando eu digo, ai, que saco, que inferno essa vida, ai. Comuniquei? Forte impacto emocional? O que é que eu acabei de produzir? O que é que eu acabei de produzir? Num nível inconsciente, uma imagem mental fotográfica que eu estou no meio vitimado, infeliz, impotente. E essa imagem fotográfica mental, ela vira o quê? Uma memória, lascou, fala, lascou. E essa memória produz o quê? Sentimento. E o sentimento produz crença. Então toda narrativa é uma estrutura neurológica que produz uma maneira de pensar, sentir e crer. Quem está entendendo? A narrativa verbal, fala narrativa verbal. Mas tem uma narrativa que já vem direto para o pensamento, maneira de pensar. E esse pensamento produz sentimentos e o quê? E crenças. Então, as narrativas, elas têm um acesso direto de alteração às suas crenças. As narrativas possuem o poder de alterar as crenças cada vez que são proferidas de forma verbal ou mental. E a inteligência emocional, na prática, na verdade, é apenas a manifestação de crenças saudáveis. Ninguém altera a inteligência emocional. Você altera as suas crenças de identidade, capacidade, merecimento, crenças secundárias sobre o que família é, do que pessoas são, e com essas crenças corrigidas, você manifesta inteligência emocional. O que é inteligência emocional para a Febracis? O que é inteligência emocional? Quem quiser anotar isso, anota, porque isso é completamente disruptivo. Isso cabe um prêmio Nobel. Literal. O que é inteligência emocional? É a sua capacidade de conectar com a emoção certa, é a capacidade de você conectar com a sua emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa e tirar o seu, mas também é a capacidade de se conectar com a emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo e tirar o melhor das pessoas. E aí vai porque Daniel Goleman fala das competências emocionais pessoais, das competências emocionais sociais. Só que ele não chegou nesse nível de profundidade que eu estou trazendo para vocês. Inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de se conectar com a emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo e assim tirar o seu melhor. Para aí, vamos dar um exemplo. Um pai chega em casa, depois de 15, 20 dias viajando, tem um filho de 5 anos. E aí ele chega, o filho abraça papai, saudade, te amo. E o pai está feliz. E o pai passa a mão na cabeça do filho, papai também te ama, papai está feliz. Aí faz, esfrega a cabeça, passa a mão no rosto do menino, o pai está feliz. Filho, agora o papai vai tomar um banho, vai ver televisão e vai ver o jogo, tá? Dá licença. Vamos lá. Qual foi a emoção? Felicidade. É real, ele estava feliz, o pai estava feliz. Qual foi o contexto? Chegou de viagem depois de 15, 20 dias. Ok. A emoção está certa, felicidade. O contexto está certo, chegou de viagem depois de 15 dias. E a intensidade está certa? Patológica. Quantos aqui não sofreram? Porque o pai não conseguiu, a mãe não conseguia ter a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa. Quantos pais foram frios na forma de te dar amor? Levanta a mão. Sinceramente, levanta a mão. Não é maldade, é inteligência. Ele poderia estar no contexto certo, trazer até a emoção certa, mas na intensidade errada. Quantos aqui apanharam desproporcionalmente por causa de pequenos erros infantis? Sim, então vamos aqui agora. Você chega, o que eu falo no método CIS, a criança derruba água no macarrão. Minha mãe é uma italiana que fez aquele macarrão, tal. E ela agora pega, seu idiota, e pá! Menino tem 5 anos, 4 anos. Seu idiota, pá! E dá um grito, um berro, vai comer com os cachorros, vai para de serviço e tal. A emoção foi certa? Foi. Frustração, raiva. É normal?
Você passou 3 horas cozinhando o prato, teu filho derrama Coca-Cola dentro da macarronada, estraga tudo. Sim, raiva, frustração é a emoção certa. O contexto certo, sim, acabou de destruir o prato principal. Raiva, tá certo? O contexto, tá certo? A intensidade, tá certa? De novo. Agora pode ter pessoas tão patológicas que o problema não está na intensidade. Está na emoção e o contexto. O pai chega em casa, depois de um dia de trabalho. No trabalho estava tudo bem, estava feliz. Quando chega em casa, no contexto lar, fica zangado. Grita com o filho, grita com a mulher, grita com o outro. Nesse contexto, essa é a emoção certa? A intensidade certa? Quantos aqui, meu pai, quando a gente ia viajar, a gente ia viajar, todo final de semana a gente ia para casa de praia, quase todo, sempre podia. E sempre era um tormento, porque meu pai ficava estressado, zangado e grosseiro. Não era para estar feliz que estamos viajando para casa de praia? Mas para ele, viajar para casa de praia, ou esse contexto, era a emoção errada e na intensidade errada. Quem está entendendo o que é inteligência emocional? Então, o que é inteligência emocional? É a minha habilidade de me conectar com a emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo e tirar o meu melhor. E no mundo, essa é a primeira parte. A segunda parte é eu me conectar com a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa e tirar o melhor das pessoas. Sucesso. Tira tudo de um homem, tira tudo de uma mulher, tudo, todos os recursos. Mas da inteligência emocional vai prosperar. Tira tudo, agora dá todos os recursos para um homem, para uma mulher, todos os recursos, dinheiro, conhecimento, dá todos os recursos. Agora tira a inteligência emocional. Ele nem consegue tirar o seu melhor, nem consegue tirar o melhor das pessoas. Esquece. Quem está entendendo isso? Só que inteligência emocional é apenas uma manifestação de habilidades. Fala para mim, manifestação de quê? De habilidades. Na prática, não tem ninguém que consiga dizer, vamos trabalhar objetivamente a inteligência emocional. Esquece. Você trabalha as suas crenças. De quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu mereço e do que o mundo é, do que mulheres são, do que homens são, do que família é, do que criança é, do que dinheiro é. Quem está entendendo? Faz sentido para vocês? Quem está entendendo o que eu estou falando? Minha vida mudou assim 180 graus. Hoje eu tenho um relacionamento restaurado. Meu relacionamento com meus filhos mais velhos, principalmente, mas com meus outros 2 filhos, foi totalmente renovado. A minha fé com Deus tem sido fortalecida dia após dia. E principalmente meus ganhos financeiros também têm sido tremendos. Eu era um cara que estava endividado totalmente, sem trabalho, sem perspectiva nenhuma. E minha esposa e eu, nós abrimos uma empresa de inglês, temos prosperado. Eu me tornei coach, tenho hoje 14 clientes. Eu sempre digo que minha vida ela é uma antes do método CIS e totalmente outra depois do método CIS.